Buenas. Boa noite, gente boas. Vamos sentando. Vamos se acalmando. Tchê, que saudade que eu estava de estar aqui. No domingo passado, aqui do púlpito, dá para ver bem certinho a janela da minha sala. Ó. Eu estava lá no escuro, só de bico aqui, cuidando. Consegui pegar o início e o final do culto. Mas, irmãos, que bom estar aqui. Que bom que você veio. Que bom que estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Que presente, que alegria é essa que o Senhor nos deu. O privilégio, a oportunidade de estarmos aqui. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago vem depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1. Como os irmãos sabem, eu e minha esposa estávamos em isolamento até na semana, no meio dessa semana, por conta do Covid. Graças a Deus estamos bem. A princípio não notamos nenhuma sequela ou nada do tipo, exceto picos de cansaço e às vezes a mente um pouco lenta, mas no mais nós estamos bem. Quero agradecer aos irmãos pelas orações, pela preocupação, pelo cuidado de cada um de vocês, mandando mensagem no grupo, perguntando, pedindo notícia, e quando o pastor respondia, mandava no privado, dizia, dá notícia. Então eu quero agradecer, irmãos, porque eu sei que isso tudo é o amor de vocês se manifestando aí através das nossas vidas. Então, muito obrigado. Mas eu quero também estender esse meu agradecimento, nesse primeiro momento, a Deus, porque Deus é tão bom que permitiu que nós tivéssemos pegado o Covid. E eu quero explicar melhor essa minha afirmação. O texto de Tiago, capítulo 1, o versículo 2, diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Versículo 3: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Irmãos, nós, o crente bom, ele é o único que tem condições, de fato, em se alegrar nas provações. Porque ele tem Deus que age em todas as coisas para o seu bem. É um Deus que trabalha em todas as coisas, inclusive, a gente poderia dizer na época que estamos vivendo, principalmente através da pandemia. Foi um tempo onde eu e a Ana nós fomos fortalecidos como time. Porque quem estava menos pior ia atender a Joana. Foi um tempo onde nós podemos tratar coisas do nosso coração, que às vezes por conta da correria, da rotina, a gente não conseguia fazer. Foi um tempo de quebrantamento. Foi um tempo onde nós conseguimos ver a Joana se desenvolvendo em muitas coisas. Nesses dias que a gente ficou em casa, a gente botou a Joana para o quarto dela, quando ela estava dormindo sozinha no quarto dela. Nós temos percebido a mão de Deus. Então sim, eu quero dizer aos irmãos que eu me alegro por ter passado por essa, mas quero pedir que você ore, não só por mim, mas por todos nós como igreja, que possamos nos alegrar quando passamos por diversas provações. Porque como eu já disse outras vezes aqui, nós não precisamos ficar desesperados, porque nós não somos reféns do acaso, de um destino, nós não somos reféns das coincidências. Nós estamos na mão do Senhor. As provações, principalmente as provações, elas vêm para provar a nossa fé. E isso não para nos destruir, mas para produzir perseverança. Porque a igreja que queremos ser é uma igreja dedicada e perseverante. Amém? Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Quero convidar você a fechar os seus olhos e que você coloque diante do Senhor as suas provações.
Talvez sejam pequenas, talvez sejam grandes, não importa, são suas. Você precisa lidar com elas. Você sofre o ônus dessas provações. Então coloque isso diante de Deus nesse momento, com essa consciência de que há um Deus trabalhando por nós, em nós e através de nós. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está aqui entre nós. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está em todos os lugares. O Senhor é aquele que sonda a mente e corações. Então a gente não quer de maneira nenhuma chegar aqui de uma forma hipócrita, com uma roupa de super crente ou alguém que lida super bem com as provações. Nós queremos aqui nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, que nós precisamos de Ti para nos alegrarmos nas nossas provações. Nós precisamos que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Nós precisamos que o Senhor convença, que o Senhor toque os nossos corações para que possamos olhar para as provações com essa perspectiva, como oportunidades para que a nossa fé seja aprovada e sejamos perseverantes nessas provações. Deus, eu creio que o Senhor tem feito isso na nossa igreja. Tem crente bom aqui dentro dessa igreja. E o Senhor tem formado corações aqui de acordo com a Tua vontade. Eu te louvo por isso. Eu peço em nome de Jesus que amanhã, na segunda-feira, na terça, na quarta, nos próximos meses, dias, horas talvez, quando as provações vierem, que nós possamos olhar para tudo isso e lembrar que há um Deus trabalhando através disso. Nós não estamos largados ao acaso, mas nós estamos nas Tuas mãos. Então, ó Deus, muito obrigado. Obrigado porque é o Senhor quem tem conduzido essa igreja. E nós pedimos que isso nunca mude. Não deixe a gente fazer as coisas do jeito que a gente quer, principalmente eu. Mas, Senhor, que nós sempre venhamos a lembrar que o Senhor é dono disso aqui, que é o Senhor que manda, e que o Senhor vai fazer a gente passar o que for necessário para ensinar o que nós precisamos aprender. Trabalha isso no meu coração, trabalha isso no coração dos meus irmãos. Eu oro assim, pedindo e louvando ao Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Eu tenho dois avisos aqui, e o primeiro deles é sobre o retiro de carnaval. O carnaval está quase em cima. Então, se você pudesse ver na minha anotação aqui, você veria que tem um ponto de interrogação do lado. Surgiu a ideia de fazermos um retiro de carnaval no lugar de sempre, na Chácara da Neve, onde foi o último batismo, os dois últimos eu acho, ou até mais, não sei agora, porque estava aqui antes. Mas foi dada então essa ideia. Mas a gente está monitorando, estamos orando a respeito do quadro do Covid na nossa cidade. A última vez que eu olhei, então a ideia é esperar como vai entrar essa semana para ver a atualização dos boletins. Mas a última vez que eu olhei estava quase em 500 casos ativos. Ainda assim, tinha apenas 5 pessoas internadas. Então, é bem mais leve do que já foi, mas ainda está aí. Então nós estamos orando, buscando uma direção de Deus. Então, durante essa semana, fique de olho no grupo que nós vamos colocar lá. Vai ser passado todas as informações, se vai acontecer esse retiro ou não, como vai acontecer, exatamente todas as informações estarão lá. Então fique atento, por favor. De qualquer forma, eu quero aqui fazer uma ressalva. As pessoas de risco, seja por idade, seja por alguma comorbidade, eu peço que você repense a sua participação. É o meu conselho. Que você repense a sua participação. Se você se sente inseguro, pastor, eu acho que eu não consigo ir com a minha família, não tem problema. Não tem problema. Repense, reconsidere, ore a respeito disso. Não vá contra a sua consciência. Não vai ser feita uma lista de chamada lá e quem estava vai ganhar um pedacinho maior do céu e quem não estava vai perder um pouco. Não é essa a questão. Então peço que você fique atento ao grupo, nós vamos informar melhor lá. Ok? O segundo aviso é a respeito das camisetas. Se tem mais alguém que
quer a camiseta da igreja, tem lá no grupo os modelos. Você não conseguiu achar no grupo por algum motivo que não dá para entender, mas ainda assim você não conseguiu achar lá, você pode mandar mensagem para a Vani ou para a Bianca, que elas estão responsáveis por isso, tá bom? Aqueles que já fizeram a encomenda, eu quero tal cor, tal tamanho, mas ainda para a gente fazer o pedido da camiseta, nós precisamos de 50% do valor total. Então entre em contato com a Bianca, com a Vani, informa essa situação, quando você pretende pagar, ou até mesmo dizer, não tenho dinheiro, informe elas igual, ou se você quiser vir falar comigo a respeito disso, pode vir, vamos resolver isso, tá bom? Mas se você quer a camiseta, se você está aqui, se você diz assim, não, eu sou parte dessa igreja, eu quero essa camiseta, nós vamos resolver isso, imediatamente, tá bom? Tá bom? Então tá, vamos poder perguntar para as gurias essa semana, teve alguém que ainda não pagou, não deu satisfação? Não, pastor, não teve ninguém, todo mundo ouviu o recado, tá tudo certo, vamos fazer encomenda, amém, louvado seja Deus. Nós vamos agora então cantar ao Senhor, enquanto o Júnior vem aqui na frente, a Bíblia também, mas enquanto eles se preparam, eu quero aqui diante da igreja, do nosso corpo, eu quero honrar a vida desse cara, do Júnior. Cara, que presente de Deus que ele é para a nossa igreja. O que ele ministrou à igreja aqui na semana passada, eu creio que é algo que vem do coração de Deus. Então, pastor, perdi, não estava, eu tenho uma boa notícia para você. Ficou gravado. Está lá no canal da igreja, você pode ir lá e pode assistir. Então, o Júnior demonstrou na prática na semana passada o que nós fazemos domingo após domingo, antes de chegar aqui e cantar. Porque nós tratamos isso de uma forma séria. Então, quero convidar você a se colocar em pé e cantarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor nesse momento. E hoje, se der tudo certo, vai estar passando a letra ali para a gente acompanhar e conseguir cantar ainda mais seguro do que estamos cantando. Amém? Boa noite, irmãos. Hoje não teremos a letra, viu só, Jesus foi bom, né? Generoso. Nós oramos por isso no culto anterior, né? Que bênção, irmãos. Vamos, agora sim temos então condições de saber o que estamos cantando e o que vamos cantar, né? Olha só. Hoje então, nós iremos iniciar o nosso momento aqui com esse louvor, Teu Reino. Os reis se aplaudam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és. Oh Jesus, traz nossa vez, Senhor, para dizer que Tu és, Senhor, para dizer
honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é para nosso Jesus. É para aquele que nos resgata, nos tira da escuridão e nos mostra o caminho. Amém, irmãos? Hoje é uma noite muito especial de inúmeras formas. Uma delas, especialmente para mim, para nós, para a família, é que hoje nós faremos a consagração pública da Joana, a consagração a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você quiser, em Marcos 10, 13 ao 16. O texto diz assim: certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: deixe que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então, tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Jesus sempre olhou com muito carinho, com um cuidado muito especial para as crianças. Para entendermos melhor o que é essa consagração que nós faremos, a gente primeiro precisa entender o que não é essa consagração. Então, o que não vai acontecer aqui essa noite? Não vai acontecer um batismo. Nós entendemos que o batismo é a expressão pública de uma fé que já existe dentro do coração. A Joana não tem condições nenhuma de exercer fé. A Joana não tem condições nenhuma de se arrepender dos seus pecados. Então, o que vai acontecer aqui, o que não é, o que está acontecendo aqui é que não é um batismo. A Joana não será batizada hoje. Também, o que não é esse momento, não é uma garantia. Esse momento não é uma garantia de que um dia a Joana vai se batizar. Esse momento não é uma garantia de que um dia a Joana chegará à fé em Cristo. Não é a garantia de que um dia ela será salva. Esse momento, e aqui eu preciso explicar melhor essa afirmação, não é uma consagração do pastor, mas é uma consagração do pai, dos pais. Então, nesse momento, eu ainda que esteja aqui como pastor, eu também estou como pai. Porque não é o pastor que consagra o filho de outra pessoa a Deus. Assim é o próprio pai, é a própria mãe, são os próprios pais. Como que eu vou consagrar o seu filho, se o filho é seu? Você tem que fazer isso. Então, o que não é batismo, não é uma garantia, e também não é uma consagração do pastor, não é uma consagração de pessoas mais espirituais que estão fazendo algo pelos pais ou pela família. Mas, então o que é? O que é essa vida? Em primeiro lugar, eu quero pontuar que isso aqui é uma celebração. Uma celebração de três coisas. E aí, em primeiro lugar, é uma celebração da obediência a Deus.
Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus dá um mandato ao ser humano, a Adão e Eva: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Então isso, o que nós estamos fazendo aqui, é uma celebração da obediência a Deus. Deus mandou fazer isso. Por enquanto, nós temos só uma. Por enquanto. Se Deus quiser, eu cresci ouvindo isso aqui. Se Deus quiser e Ele quer, né? A pessoa diz assim, mostra a fé, mas diz que é Deus que tem que crer nela. Mas se Deus quiser e Ele quer. Mas é a celebração da obediência a Deus. Segundo, é a celebração de um reconhecimento. Reconhecimento de que os pais são dependentes de Deus. Senhor, nós, como pais, consagramos a Joana a Ti, porque nós dependemos do Senhor. Nós não conseguimos criá-la, instruí-la, direcioná-la, educá-la, discipliná-la da maneira como deve ser feito, se o Senhor não nos ensinar. Isso aqui é a celebração, então, do reconhecimento. Nós reconhecemos que dependemos de Deus. Se eu confiar na minha força, no meu braço como pai, eu já falhei. Miserável homem que sou. E terceiro, isso aqui é uma celebração de responsabilidade. É um grande privilégio, mas também uma baita responsabilidade. E para falar sobre esse ponto da responsabilidade, então, eu quero chamar a minha esposa e também, por tabela, minha filha, Joana. A música, a segunda música que nós cantamos, Jesus Te Amamos, ela é uma música muito especial, porque em primeiro lugar, ela fala sobre verdades bíblicas importantes, essenciais para as nossas vidas. Ela fala sobre um estado de morte, que precisa de regeneração, um estado de perdição, de um filho que precisa ser encontrado. E esse é o nosso estado antes de Jesus. Esse é o estado da Joana sem Jesus. Esse é o estado das nossas crianças sem Jesus. Morta. Essa noite, então, nós estamos celebrando essa dependência. Nós precisamos de Jesus. E há uma responsabilidade, em primeiro lugar, sobre a vida dos pais. Porque a Joana é nossa filha. Ainda que, e eu louvo a Deus por isso, que a nossa igreja ama a Joana e ama a nossa família, a Joana é nossa. É nossa responsabilidade. Antes de ser a filha do pastor, ela é a filha do Tito. Ela é a filha do Guilherme, da Ana. Ela é nossa. É nossa responsabilidade guiar ela, instruir ela. E toda vez que você, meu irmão, que você, minha irmã, aconselhar os pais de uma criança a instruir a criança de uma forma contrária à Escritura, você está fazendo um desserviço para os pais. Você está indo contra aquilo que você deve fazer. Então nós estamos aqui celebrando a responsabilidade, em primeiro lugar, dos pais. Deus nos deu essa responsabilidade e a gente celebra isso. Que maravilha, que alegria. A música que nós cantamos, Jesus Te Amamos, ela é muito especial porque ela traz verdades muito essenciais à nossa vida. Mas ela também é muito especial porque foi a primeira música que a Joana reagiu dentro da barriga dela. Pelo menos foi a primeira música que nós sentimos com a mão ela reagindo. E essa é uma verdade que nós queremos ensinar. Que nós amamos a Jesus. Mas essa não é só uma responsabilidade dos pais, é uma responsabilidade também da família.
É uma responsabilidade da família em lutar para que a Joana seja instruída nos caminhos do Senhor. Então eu quero chamar aqui à frente a minha mãe e o meu irmão, o Júlio, que estão aqui hoje representando a minha família. Ela veio sem me avisar, vou chamar ela aqui na frente sem me avisar também. Porque eles também têm essa responsabilidade. Porque Deus, na sua soberania, colocou a Joana nessa família. Mas também, essa é uma responsabilidade dos amigos, dos irmãos da igreja. Obviamente que eu não vou chamar todo mundo aqui à frente, mas nós estamos aqui. Mas há um grupo especial dentro dos amigos, que tem uma responsabilidade especial. E hoje, parte desses amigos que estão dentre esses amigos especiais estão aqui. Eu quero chamar aqui à frente então o Hércules e a Maia e a Maria e o Saulinho, eu acho, que está o bebê que está na barriga da Maia. A gente gosta, né, desse charme da consagração, que é aquilo que nós chamamos de padrinho. Ou padrinhos de oração, para a gente dar assim, deixar um pouco mais gospel, né, para não dizer que a gente é pagão. Mas a verdade é que quando nós convidamos eles para serem nossos padrinhos da Joana, no convite estava descrito assim: nós confiamos em vocês, porque se um dia nós falharmos, seja de forma física, se nós faltarmos, seja de forma física ou moral, nós confiamos que vocês podem nos ajudar. Então é por isso que eles estão aqui. Então o que é isso? Uma celebração de obediência a Deus, de reconhecimento da dependência, e uma celebração da responsabilidade que temos com a vida da Joana. E por que nós fazemos isso na igreja? Porque é uma responsabilidade da igreja. Eu já disse isso muitas vezes. As crianças não são o futuro da igreja, elas são o... Vamos fingir que eu falei isso muitas vezes. Vamos fingir que vocês lembram que eu falei isso muitas vezes. As crianças não são o futuro da igreja, elas são o... Então vamos nos colocar em pé como testemunho disso. Vamos orar a Deus nesse momento pela vida da Joana e celebrarmos essa responsabilidade que temos. Se você se levantou, meu irmão, já era. Você está junto. Se você dizer amém para essa oração, você está junto. Então eu peço em nome de Jesus, o coração de Pai aqui aberto, nos ajude, ore por nós, nos instrua biblicamente, seja um testemunho vivo para nós, de como criar uma criança nos caminhos do Senhor. Coopere com a gente, por favor, em nome de Jesus. Como igreja, nós precisamos fazer isso. Então eu vou orar, e você pense muito bem antes de dizer amém. Porque se você vir com alguma ideia que não vai de acordo com a Bíblia, você diz assim: meu irmão, você está pecando, você precisa amém aqui. Então eu quero convidar você, se você quiser, estender uma das suas mãos para cá. Eu vou pedir para o Caio vir aqui do meu lado, segurar o microfone para mim. Vamos pegar essa menina. Se fosse filha dos outros, eu não pegava, né? Senhor Deus Pai, nós estamos aqui diante de Ti, com a nossa igreja, com a nossa família, com nossos irmãos, a nossa família, aqui os nossos padrinhos, aqueles padrinhos que não acompanharam depois, que infelizmente não puderam estar aqui hoje. Mas
Mas, Senhor, nós estamos aqui, hoje consagrando a vida da Joana ao Senhor. Mais uma vez, a vida dela já é tua. Desde antes de a gente saber que receberíamos um filho, quando receberíamos um filho, a vida da Joana já era tua. Já orávamos por ela. A vida dela já foi consagrada ao Senhor. Mas hoje aqui, ó Pai, diante dessas testemunhas, nós fazemos isso. A vida da Joana pertence ao Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, reconhecendo que precisamos de Ti. Nós estamos aqui, ó Deus, reconhecendo que não conseguimos sem o Senhor. Nós não conseguimos sem o Senhor guiar a Joana no caminho que ela precisa. Então, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, derrame a Sua graça sobre nós, derrame a Tua graça sobre essa igreja, para que cada um de nós possamos cooperar para o crescimento, para o desenvolvimento, para a salvação da Joana. E que ela possa ser uma bênção para essa igreja, que ela possa abençoar a vida da nossa igreja, que ela possa, Deus, representar o Senhor nessa terra, que ela seja uma daquelas que luta para que o Teu reino avance, em nome de Jesus. Guia, Senhor, os passos dela, ainda que ela ainda não deu nenhum. Guia, Senhor, as palavras dela, ainda que ela ainda não disse nenhuma. Conduza, ó Deus, os seus pensamentos, as suas inclinações, os seus afetos. Prepara, ó Deus, desde já o momento em que ela terá um encontro pessoal, genuíno, verdadeiro com o Senhor. Que isso seja transformador na vida dela e que ela ame ao Senhor. Revela a ela, Senhor, que ela precisa se arrepender dos pecados dela, que ela precisa se arrepender porque ela é uma pecadora, que ela precisa da Tua graça, da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, aqui deixar esse momento guardado em nossas memórias e lutar por isso. A Joana é Tua, Senhor. Em nome de Jesus, é a minha oração, é a nossa oração, e com consciência e fé nós tratamos. Amém. Representando então aqui os padrinhos. É estranho eu ficar fazendo isso, porque eu sou o pai e o pastor ao mesmo tempo, né? Mas um dos padrinhos então vai nos entregar o certificado. Vou entregar para mim, vou entregar para ela. A lembrança então desse momento. Vocês podem sentar? Todos podem sentar? Nós vamos cantar mais uma música agora. E essa música, ela fala sobre um quadro, um desenho, um sonho que nós temos como igreja. Que o reino de Deus avance. E nós precisamos lutar pela vida das nossas crianças e orar por elas e investir na vida delas, porque elas vão fazer isso acontecer também, desde já, desde hoje. Então, enquanto cantamos essa música, eu quero que você cante e faça dessa música a sua oração, o seu clamor. Que venha o Teu reino sobre nós, Senhor. Que o Teu reino se estabeleça nas nossas vidas. E, Senhor, se Tu está procurando alguém, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, para lutar por esse reino, para lutar por essa verdade, para lutar para que a Bíblia, a palavra, seja vivida de fato. Não seja só uma coisa escrita no papel, mas que de fato o reino de Deus seja o nosso desejo, nosso anseio. Então eu quero convidar você, se você tiver saúde para isso, se colocar mais uma vez em pé, e juntos, mais do que cantar, nós vamos bradar essa canção. Enquanto cantamos, nós faremos dessa música a nossa oração, e enquanto oramos em espírito essa canção, nós estaremos colocando a vida das nossas crianças diante de Deus. Que elas lutem por isso, que eu dê testemunho, que eu coopere, para que elas vivam isso. Em nome de Jesus.
anseio do nosso coração é esse reino majestoso, onde há um Deus que está ocupando o trono, e é o Deus das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, nós daremos sequência à nossa série de sermões, que saudade que eu falar isso. Nós daremos sequência na nossa série de sermões, a igreja que queremos ser. A igreja que a Bíblia diz que devemos ser, essa é a igreja que queremos ser. Na semana passada, num sermão extra, no meio do imprevisto para nós, mas já planejado por Deus, o Júnior trouxe aqui o que nós cantamos, qual é o conteúdo do nosso louvor, e numa demonstração prática, ele mostrou então um pouco para a gente do processo que é feito todo domingo para chegarmos aqui e cantarmos a Bíblia, a palavra de Deus. E hoje nós daremos sequência, de certa forma, nesse assunto, mas com o intuito de responder a seguinte pergunta: por que louvamos a Deus? Vocês sabem que eu sou muito zeloso por esse culto aqui, por esse lugar de pregação, de ensino. Você não vai ver qualquer pessoa subindo aqui para falar, não. Eu sou ciumento, zeloso, cuidadoso por isso. Enquanto eu sou o pastor aqui, apenas, além de mim, o Silvano e o Júnior tiveram nessa posição de ensinar. E isso é muito bom, porque nós temos pessoas aqui, além deles, aqui dentro da nossa igreja, crentes bons, que podem ministrar os nossos corações. Louvado seja Deus por isso. O fato, então, de eu não ter pregado no último domingo, estou com saudade de pregar, e hoje, voltando, eu não pregar, dá um ponto para outro cara, pressupõe que eu confio muito no cara que vai pregar. E eu quero que você aumente a sua expectativa. E agora, nesse momento, ele está dizendo assim: não faz isso, cara. Mas porque eu confio em Deus, não nele. Mas eu quero chamar aqui na frente o pastor Lucas. Há mais de uma década, nós somos melhores amigos. Será? Será? Nós nos conhecemos antes de Jesus e compartilhamos muitas experiências juntos. Esse é um dos caras que eu mais admiro na minha vida. É um dos caras que eu mais vejo Jesus dentre todas as pessoas da face da terra. É um dos caras que eu entrego meu coração na mão dele para ser tratado, para ser ministrado. É um dos caras que eu confesso meus pecados, peço para ele orar por mim. É um dos caras que eu choro, que eu ligo às vezes e digo assim: cara, eu preciso ouvir aquilo que eu já sei. Mas o pecado que habita em mim, às vezes me faz fazer umas burradas. Então eu repeto: vai, me ajuda. Ele é um desses caras. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para aquilo que Deus tem a ministrar a nós, através da vida dele. Se ele quiser, ele vai se apresentar ainda de forma melhor. Mas eu quero orar nesse momento e colocar a vida dele, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Porque ainda que eu confie nele, eu sei que se Deus não distrai nossos corações, isso aqui foi só mais uma noite. Mas eu creio que hoje pode ser uma noite que muda para sempre as nossas vidas, porque Deus está aqui. Amém? Vamos orar então mais uma vez? Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui e clamamos que o Senhor ministre em nossos corações. Clamamos que o Senhor faça algo novo em nós. Pedimos a Deus que o Senhor use a vida do Lucas. Que o Senhor use a vida, ó Deus, desse nosso querido irmão que está aqui conosco hoje. Obrigado pela vida dele, obrigado pela família dele que está aqui conosco. E eu peço, Senhor, que aquilo que ele falar venha do céu. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, seja testificada, seja gravada em nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus. É a nossa oração. Amém. Muito boa noite, meus irmãos. Eu sou o pastor Lucas, então. Sou de Santa Maria, né? Viemos hoje pela manhã e é um prazer para a gente estar aqui, um prazer enorme, por diversas razões, por ver
a apresentação da Joana, que a gente ainda nem conhecia pessoalmente, né? E foi a oportunidade que nós tivemos para estar conhecendo essa princesa, para conhecer a igreja também, que nós já estivemos aqui, mas não conseguimos participar do culto. E eu penso sempre que quando eu estou em outro lugar, quando eu piso em uma outra igreja, isso alegra muito meu coração, porque eu me sinto conhecendo uma parte a mais da minha família. A palavra diz que nós, os filhos do Senhor, são irmãos. E se nós temos a Deus como Pai, nós não escolhemos nossos irmãos, né? Então, quando nós conhecemos outros lugares, nós conhecemos parte da nossa família, eu fico muito feliz. Mesmo estando pregando ou visitando uma igreja nas férias, eu me sinto assim, eu me sinto conhecendo uma parte da minha família. Porque onde a gente pisa, sendo filhos do Senhor, nós temos família ali, nós temos irmãos ali, nós temos algo em comum, parece que nós nos conhecemos de alguma forma, né? Então eu me alegro muito por hoje estender um pouquinho mais e conhecer um pedacinho mais da família que o Senhor me deu, que se encontra aqui em São Luís Gonzaga. Então quero agradecer também à igreja por esse privilégio. O Tito contou um pouquinho a respeito da nossa história, de como a gente se conheceu, né? E eu agradeço, louvo a Deus pela vida dele, pela família dele, porque nós nos conhecemos antes de Cristo, é AC, né? Aquela sigla AC, antes de Cristo, e nós vivemos muitas coisas juntos, né? Nós nos conhecemos no início do ensino médio e de lá para cá foram muitas coisas que nós vivemos juntos, coisas boas, coisas ruins, momentos difíceis, momentos de alegria, e nós vimos um no outro o crescimento que Jesus nos deu. No meu caso foi físico também, né? No caso do Tito foi crescimento apenas espiritual, mas então esse crescimento em mim é visível, né? E no Tito é visível pelos frutos que ele tem dado. Agradeço a Deus por isso. Agradeço também pela oportunidade de ver a dona Vera, o Júlio, né? Somos todos lá da mesma terra, fazia muito tempo que eu não via a senhora também, o Júlio também. Então, que bom a gente poder estar junto hoje aqui. Irmãos, eu então fui convidado a dar sequência nessa série de mensagens que já estava acontecendo aqui, a igreja que queremos ser. Aí você pensa, o que esse cara que vem de fora, que nem é da igreja, quer dizer a igreja que nós aqui queremos ser, né? Mas felizmente o que a palavra nos dá como modelo não é apenas para uma igreja local, embora isso se aplique aqui em São Luís Gonzaga, na igreja Batista Novas Missões, é isso, né? Acertei. A igreja que queremos ser, mas a igreja do Senhor Jesus, ela deve buscar isso como alvo. Então todos nós, como partes dessa família, como partes dessa igreja do Senhor Jesus aqui na terra, nós estamos perseguindo um alvo, que é cumprir a vontade dele nessa terra. Amém? Então nós vamos ler mais uma vez, eu sei que vocês já estão familiarizados com esse texto aqui, nós vamos ler mais uma vez o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 47. Lá diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração
louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, eu te agradeço, Pai. Agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar reunidos aqui como igreja do Senhor nesse lugar, Pai. Eu te louvo pela vida dessa igreja. Eu te louvo porque o Senhor tem conduzido a tua igreja, Pai. A igreja te pertence, como nós cantamos, a tua igreja te adora, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo seja aquele que irá falar aos nossos corações nessa noite. Que o teu Espírito Santo seja aquele que vai guiar cada palavra dita aqui e seja aquele que vai abrir os corações para receber a palavra, porque nós não somos capazes de compreender se o Senhor não nos der discernimento, se o Senhor não nos der entendimento da tua palavra, Pai. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, porque nós dependemos disso, Pai. Nós dependemos do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Porque quando o Senhor nos ordena algo, o Senhor nos dá a capacidade para cumpri-lo. Não vem de nós, vem do Senhor. Então, em nome de Jesus, nos ajuda nessa noite, para que nós possamos te louvar da forma como o Senhor deseja ser louvado. Em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Irmãos, o que caracteriza um culto a Deus? Quando nós nos reunimos como igreja para prestar um culto a Deus, porque nós estamos aqui para prestar culto a Deus, nós não estamos aqui para assistir um culto, nós não estamos aqui para assistir alguém cantando, assistir alguém falando alguma coisa ali, abrindo a Bíblia. Nós estamos aqui para prestar culto a Deus. E o que caracteriza uma reunião de crentes no Senhor como um culto a Deus? Basicamente, de acordo com o que a palavra nos mostra, como os cultos aconteciam, como o culto a Deus sempre aconteceu, nós temos 3 coisas que são indispensáveis em um culto, que é a palavra de Deus, oração e louvor. E geralmente quando a gente faz o nosso culto doméstico lá em casa, é uma coisa muito simples e a gente passa por essas 3 etapas. A gente lê a palavra, a gente ora juntos e a gente canta a Deus com a Maria, porque nós estamos prestando culto ao nosso Deus, né? E o louvor é uma das formas de nós prestarmos culto a esse Deus. Agora, quantos vieram à igreja para escutar a palavra do Senhor? Quantos vêm à igreja para escutar a palavra do Senhor? Você não precisa levantar a mão nem nada, mas pense a respeito. Nós entendemos que nós estamos indo na igreja e temos a expectativa de que vamos ouvir a palavra do Senhor. Quantos vieram na igreja para orar? Talvez um grupo um pouco menor, mas ainda assim nós viemos com a expectativa de que nós vamos ter um momento de oração, de que nós vamos falar com o Senhor. E quantos vieram aqui essa noite para cantar para Jesus? Pensando, eu fui lá porque hoje eu vou cantar para o Senhor. Talvez seja um grupo menor, embora nós tenhamos a expectativa de que vai ter um momento de louvor, de que vai ter alguém aqui na frente cantando, conduzindo a igreja. Muitas vezes nós não saímos de casa com a expectativa, hoje eu quero louvar o Senhor Jesus. Hoje é o culto público da igreja e nós vamos cantar para Jesus. Por que será? Por que será que existe esse momento dentro do culto? Por que será que alguém vem aqui na frente e procura levar a igreja a adorar o Senhor, a cantar para o Senhor? Por que será que isso é importante? Por que será que é importante que eu, do lugar onde eu estou, eu também cante para o Senhor e erga a minha voz? Por que isso é importante? Ou será que não é importante? Nós vemos o padrão aqui da igreja de Atos, a igreja do Senhor Jesus. E no versículo 47 fica muito evidente a forma como essa igreja louvava. Na verdade, no final do 46
Diz assim: com alegria e sinceridade de coração. E o 47: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Então essa igreja aqui, que era perseverante e dedicada no ensino dos apóstolos, era perseverante e dedicada nos relacionamentos verdadeiros, era perseverante e dedicada nas orações, era perseverante e dedicada no temor a Deus, perseverante e dedicada na busca pela ação divina, era perseverante e dedicada na unidade como corpo do Senhor, era também uma igreja perseverante e dedicada no louvor a Deus, e fazia isso de acordo com o padrão que a igreja está nos mostrando aqui, fazia isso com alegria e sinceridade de coração, de todo o coração, fazia isso com tudo o que tinha, louvava a Deus, cantava ao Senhor, com alegria e sinceridade de coração. O Senhor enviou o Espírito Santo, porque nós não temos capacidade em nós de obedecê-lo. Então, quando nós vemos uma igreja, a igreja de Atos, cumprindo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, sendo um exemplo para nós hoje, nós temos a certeza, a partir do próprio livro de Atos, de que aquela era uma igreja que foi cheia do Espírito Santo, uma igreja que estava na presença do Senhor, que buscava a presença do Senhor. Nós vemos no capítulo 1 de Atos, no versículo 8, versículo muito famoso, muito conhecido: mas receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Vocês receberão poder. E poder para quê? Poder para me fazer o que eu quiser? Poder para mim ganhar mais no meu trabalho? Poder para mim ser promovido? Poder para comprar o que eu quiser? Poder para ser curado quando eu quiser? Poder para receber as bênçãos que eu quiser? Não, a palavra nos diz: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo nos capacita a fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer. Ele nos capacita com poder a testemunhar de Cristo ao mundo. E quando nós vemos essa igreja cheia do Espírito Santo, obedecendo, cumprindo a vontade de Deus, era uma igreja que testemunhava a respeito de Cristo, e em troca disso nós vemos que o Senhor acrescentava aqueles que estavam sendo salvos, aqueles que iam sendo salvos. Era uma igreja que testemunhava de Cristo, que contava com a simpatia do povo. Era uma igreja que louvava, como se essa noite nós cantássemos tão alto que os vizinhos aqui se admirassem e pensassem: ali tem um povo que crê, ali tem pessoas que creem. Olha como cantam, olha como eles cantam, olha como eles cantam com força, como eles exaltam o nome desse Deus. Eles creem nisso. O louvor alegre e sincero de coração é uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. O louvor alegre e sincero de coração é uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. John Piper define a adoração dessa forma. Ele diz assim: isto é adoração: agir de uma maneira que mostra a valorização da glória de Deus e do nome de Jesus Cristo por parte do coração. Agir de uma maneira que mostra a valorização da glória de Deus e do nome de Jesus Cristo por parte do coração. Ou seja, resumindo, as minhas ações mostram o quanto eu valorizo o nome do Senhor, né? A forma como eu me comporto mostra aquilo que meu coração valoriza de fato. E por isso que quando nós cantamos com alegria e sinceridade de coração. A Pepe está louvando a Deus com alegria e sinceridade de coração. Quando nós cantamos a Deus com alegria e sinceridade de coração, isso mostra algo, isso mostra aquilo que o nosso coração está valorizando. E da mesma forma, o reverso é ao contrário: quando nós não cantamos, quando nós não temos alegria ao louvarmos o Senhor, quando nós não temos satisfação, e quando nós não fazemos com sinceridade de coração, nós estamos dizendo que nós não o valorizamos. Então é muito mais do que apenas o quão alto eu consigo cantar. É muito mais.
eu estou passando uma mensagem e dizendo aquilo que meu coração valoriza de fato. Por isso hoje nós vamos buscar na palavra os motivos pelos quais nós louvamos a Deus e devemos louvá-lo. Estou sendo claro para quem está no fundo ali, está conseguindo escutar, tá ok? Ok. Nós vamos ver então motivos pelos quais nós louvamos a Deus. E o primeiro deles, o primeiro motivo que a Bíblia como um todo nos mostra do porquê nós louvamos a Deus e porquê devemos louvá-lo, é porque o nosso Deus é digno. Nosso Deus é digno de ser louvado. Nós louvamos porque Ele é digno de ser louvado. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 10, eu vou citar alguns versículos, irmãos. Vocês não precisam abrir todos eles, tá? Mas eu vou citar alguns versículos aqui para que nós possamos refletir a respeito dessas verdades. Hebreus capítulo 2, versículo 10, nos diz que Deus é aquele que criou e sustenta o universo. Ele criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas. Ele criou nossa vida, Ele nos criou e Ele nos sustenta, Ele nos mantém. Nós estamos hoje aqui, nós estamos vivos nesse lugar. E isso fica evidente num contexto de pandemia, onde perdemos tantas pessoas. Nós estamos aqui porque o Senhor tem sustentado nossas vidas. Ele é o Deus que criou o universo e sustenta o universo. Como o Tito falou, nós não estamos nas mãos do acaso. Nossa vida não está nas mãos do acaso. Nós estamos nas mãos do nosso Senhor. Ele nos criou, Ele nos sustenta. Isaías capítulo 40, versículo 26, fala que Deus conhece as estrelas pelo nome. E não só isso, Ele chama e elas o atendem prontamente. Então o nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas, sustenta o universo, chama as estrelas pelo nome e elas o atendem prontamente. Esse Deus é digno de ser louvado. Salmo 145, versículo 17, nos diz que Deus é justo e fiel. Nós temos um Deus que é justo e fiel. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, nos fala que Deus é santo. Ele diz, portanto sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro e a Bíblia toda está falando a mesma coisa, né? Não é só 1 Pedro. Mas lá nos diz, sejam santos porque o Senhor é santo. Jeremias capítulo 10, versículo 10, nos fala que Deus é eterno. Ele é eterno. Apocalipse diz que Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Tiago, capítulo 1, versículo 17, nos fala que Deus é imutável. Ele não muda. Nós talvez acordamos um dia bem, outro dia nós não acordamos tão bem. Mas Deus não é assim. Aquilo que Ele pensa a nosso respeito não muda. Embora nós possamos acordar um dia mal e pensar, Deus não me ama mais, né? A gente muda e a gente varia o nosso humor e a gente tende a transferir para Deus o nosso sentimento sobre nós. E nós pensamos, eu não estou tão bem hoje, e nós pensamos, Deus não está se agradando comigo nesse dia. Nosso Deus não muda. Aquilo que Ele pensa a nosso respeito não muda. A forma como Ele nos ama não muda, porque Ele é imutável. Salmo 139, versículo 1 até o 4, nos diz que Deus sabe de todas as coisas. É aquilo que nós chamamos de onisciência de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. Ele nos conhece, Ele sonda os corações, não há nada que seja encoberto diante de Deus, porque Ele nos conhece por completo. E o mesmo Salmo, no versículo 7 até o 8, diz que Deus está em todos os lugares. Então Ele é aquele que sabe todas as coisas, aquele que está em todos os lugares. E nós poderíamos passar a noite toda citando o que a Bíblia fala a respeito desse Deus e o porquê Ele é digno de ser adorado.
Nós poderíamos passar a noite toda citando versículos e atributos desse Deus que nos levam a dizer: Ele merece toda a honra e toda a glória. Nós precisamos adorá-lo, nós precisamos louvá-lo. Nós não vamos fazer isso, nós não vamos... eu peguei alguns textos apenas para nos dar essa ideia, mas a Bíblia toda está falando a respeito da glória desse Deus e da dignidade desse Deus em ser louvado. Muitas pessoas louvam a Deus porque receberam uma bênção, né? Você recebe algo, um presente de Deus, um livramento, uma cura ou algo assim, um presente, e você louva a Deus. E realmente louvado seja Deus quando isso acontece. Louvado seja Deus por isso, né? Mas algumas pessoas louvam a Deus apenas quando recebem algo de Deus, ou quando não há outro caminho, todas as alternativas já se esgotaram. Aí procuram a Deus. Porém, nós louvamos a Deus e devemos louvá-lo por aquilo que Ele é, porque o caráter dele é digno de ser louvado. Se nós louvamos a Deus apenas porque recebemos algo de Deus, seria a mesma coisa que nós louvarmos uma outra pessoa porque nos fez algum bem, né? Uma outra pessoa, ela me deu um presente muito grande, ou ela é uma bênção na minha vida, é um amigo que eu tenho, um amigo fiel que está ao meu lado, ou uma pessoa, o meu pai que me deixou uma herança que eu vou poder usufruir. Nossa, que presente maravilhoso! E o que nos diz que nós não devemos louvar essa pessoa porque ela nos fez algo? Porque nós não louvamos a Deus, nós não louvamos algo por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas por aquilo que Ele é. E Deus é digno de ser louvado. E por isso nós louvamos e devemos louvá-lo, porque Ele é digno de ser louvado. E não há outro que seja digno de ser louvado como o nosso Deus é digno de ser louvado. Amém? Nosso Deus merece todo o louvor. Em segundo lugar, em primeiro lugar, então, nós louvamos a Deus porque Ele é digno de ser louvado. Em segundo lugar, nós louvamos a Deus porque a palavra de Deus nos ordena fazer assim. Nós louvamos a Deus em obediência à Sua palavra. Olha o que diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Cantem, louvem a Deus, porque Deus deseja ser louvado dessa forma. Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19 diz: não se embriaguem com o vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com o vinho, que traz dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E o versículo seguinte, o versículo 19, deixa eu abrir aqui. Versículo 19 diz assim: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. Ou seja, nós olhamos para esse texto e fala assim, o contrário de se embriagar com o vinho é encher-se do Espírito Santo. E nós somos chamados a não se embriagar com o vinho, ou seja, não deixar que o vinho nos domine, mas, pelo contrário disso, deixar que o Espírito Santo domine sobre a nossa vida. E como que isso acontece de acordo com a palavra? Louvando a Deus, cantando ao Senhor, cantando hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus como Ele escolheu ser louvado, através das nossas vozes, através da música. E Deus não está falando aqui
aqueles que são capazes, aqueles que são afinados, aqueles que têm uma voz bonita, aqueles que tocam algum instrumento. Não, ele está falando para a igreja, que a igreja deve erguer a sua voz em louvor ao Senhor. A palavra nos instrui. Salmo 22, versículo 22 diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Ou seja, na reunião, na nossa reunião como igreja, na nossa assembleia, na assembleia dos santos separados por Deus, eu te louvarei, Senhor. Salmo 33, versículo 1: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. É como se o salmista estivesse dizendo assim, ó: se vocês são salvos pelo Senhor, logicamente vocês vão louvá-lo. É o caminho lógico, é a consequência. Vocês vão louvar esse Deus. Salmo 47, versículo 6: ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. Salmo 96, versículo 2: cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. E muito famoso o Salmo 150, né? Tem muitos outros textos também, não vamos em todos eles. Salmo 150, versículo 1 e 2 diz assim: aleluia! Louvem a Deus em seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem ao Senhor. O Salmo termina dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Diante da forma como a palavra nos instrui a louvar a Deus, fica muito claro que nós não escolhemos a música do culto porque a música nos agrada. Nós não escolhemos cantar para Jesus porque é uma forma simplesmente de preparar o nosso coração para a palavra. Nós não escolhemos cantar para o Senhor porque não tem nada melhor para colocar no lugar da música. Nós cantamos para o Senhor porque Ele nos ordena que assim façamos, porque nós não ditamos as regras e as normas de como vamos louvar o Senhor, porque o Senhor diz como quer ser louvado, e Ele quer que a sua igreja erga a sua voz e cante ao nome dEle. Nós não ditamos os termos da aliança, nós nos submetemos à forma como o Senhor deseja ser louvado. Amém? Em terceiro lugar, nós louvamos a Deus porque é inevitável que os santos o louvem. Nós louvamos a Deus porque é inevitável. É inevitável louvá-lo quando conhecemos ao Senhor. Deixa eu explicar. Olha o que o texto lá de Êxodo capítulo 15, versículo 1 e 2 nos diz: então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Olha só, o povo que acabou de sair do Egito foi liberto das mãos do faraó, um povo que era escravizado no Egito. Quando eles foram libertos, a palavra nos diz que Moisés e os israelitas entoaram um cântico ao Senhor, cantaram ao Senhor. E olha o que eles cantaram: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. Esse povo que foi liberto do Egito, foi liberto da escravidão do Egito, quando foi liberto, entoou um cântico ao Senhor dizendo: Senhor, eu não posso fazer outra coisa, não tem como não te louvar,
Não tem como ficar quieto, não tem como não erguer a minha voz diante da imensa salvação que o Senhor nos proporcionou, diante daquilo que nós experimentamos do Senhor, da forma como o Senhor nos libertou. Não tem como não te louvar. Se todos nós estivéssemos andando na presença do Senhor, o conhecendo a sua palavra, conhecendo quão doce é a presença do Senhor, isso aqui não precisaria estar sendo pregado e falado, porque nenhum de nós deixaria de louvar ao Senhor pela grandiosa salvação que Ele tem nos dado, pela grandiosa salvação que Ele operou em Cristo Jesus naquela cruz. O Evangelho, a boa notícia do Evangelho, de um Deus que veio a nós, porque nós não temos capacidade de ir a Ele, de um Deus que se entregou no nosso lugar, que pagou o preço pelos nossos pecados, nos trouxe grandiosa salvação. A notícia do Evangelho é o que nos faz louvar ao Senhor. E a notícia do Evangelho, o Evangelho é a raiz de tudo o que a igreja faz, inclusive quando canta ao Senhor, inclusive quando louva. A raiz da nossa adoração é o Evangelho, é a boa nova de que Deus nos ama, de que Deus pagou o preço pelos nossos pecados. Esse povo aqui que saiu do Egito, eles cantaram como uma resposta à redenção que Deus tinha proporcionado. Esse foi o motivo deles cantarem, era uma resposta a Deus. Diante de quem Deus é e diante daquilo que Ele fez por nós, nós somos compungidos, nós somos impelidos, impulsionados a adorar o Senhor, a louvar o Senhor. O pastor, teólogo John Piper, ele diz que, ele tem uma frase muito famosa, ele diz que Deus é mais glorificado quando nós somos mais satisfeitos nele. Presta atenção, Deus é mais glorificado quando nós somos mais satisfeitos nele. Significa que quanto mais meu coração é satisfeito em Deus, em Cristo, mais isso traz glória para o nome do Senhor. Deixa eu tentar explicar. Quando você vai em um restaurante, você foi em um restaurante muito bom, a comida é excelente, você ficou assim, você saiu de lá completamente satisfeito, porque a comida era maravilhosa. Talvez pense na sua mente aí que é o melhor restaurante que você já comeu, o melhor que você já entrou, a melhor comida que você já experimentou. Quando você sai satisfeito, a tendência natural, a forma como Deus nos criou como seres humanos, quando nós saímos satisfeitos, nós exaltamos aquilo que nos satisfez. Nós falamos a respeito daquilo que nos satisfez. Quando nós encontrarmos um amigo, nós vamos falar: você precisa ir naquele restaurante, você precisa conhecer aquele restaurante, porque é sensacional, é muito bom, é a melhor comida que eu já comi na minha vida, é a melhor comida que você vai experimentar. Ou você assiste um filme, e um filme muito bom. Eu canso de fazer isso. Quando eu vejo um filme muito bom, eu fico a semana inteira falando para todo mundo que eu encontro: você precisa assistir, porque é natural ao ser humano falar a respeito daquilo que o satisfaz. Quando algo nos satisfaz, nós falamos a respeito disso, nós contamos para as pessoas à nossa volta, nós exaltamos aquilo que nos satisfez. Porque o estágio, presta atenção nisso, o estágio final da satisfação é a exaltação, é o louvor. Quando nós nos satisfazemos muito em alguma coisa, o estágio final disso é nós exaltarmos aquilo que nos satisfez. Deus fez você dessa forma. E por isso que quando nós estamos mais satisfeitos em Cristo, em Deus, Ele é mais glorificado. Porque quando nós estamos verdadeiramente satisfeitos nesse Deus, nós falamos a respeito dEle, nós compartilhamos, nós exaltamos, nós louvamos o nome dEle.
porque nós encontramos algo que nos satisfez verdadeiramente. Nós somos levados a exaltar a Deus quando nós estamos satisfeitos nele. Por isso que quando o texto nos diz que nós devemos louvar a Deus com alegria e sinceridade de coração, o nível de alegria e sinceridade de coração com que nós louvamos a Deus no nosso louvor não depende da qualidade de quem está tocando, da qualidade de quem está cantando. O nível de alegria e sinceridade de coração quando louvamos a Deus não depende de quantos instrumentos estão sendo tocados. Não depende de nada disso. Não depende do sistema de som. Não depende de se a chuva está fazendo barulho ou não está. Não depende da parafernália que está instalada aqui em cima, ou de quem é a pessoa que está ministrando o louvor. Não depende de nada disso. O nível de alegria e satisfação, o nível de alegria e sinceridade de coração depende do quanto meu coração está satisfeito em Cristo, o quanto o meu deleite em Cristo tem sido real. Quando nós estamos satisfeitos em Cristo, nós louvamos a Ele. Quando nós estamos satisfeitos em Deus, nós exaltamos o nome do Senhor. Nós somos assim. Nós fomos feitos para adorar. Para quem está satisfeito em Cristo, é impossível, é inevitável louvar o Senhor. É impossível não louvar. Em quarto lugar, recapitulando aqui então, em primeiro lugar nós louvamos a Deus porque Deus é digno de ser louvado. Em segundo lugar, nós louvamos a Deus porque a palavra nos ordena que nós assim façamos. Em terceiro lugar, nós louvamos a Deus porque é inevitável louvá-lo quando conhecemos. E em quarto lugar, nós louvamos a Deus porque o louvor edifica a igreja. O louvor traz unidade para a igreja. Quando nós erguemos a nossa voz e cantamos juntos ao Senhor, em uma só voz, um só corpo, um só espírito, nós estamos unidos como igreja. Nós nos unimos quando nós louvamos ao Senhor. O louvor a Deus traz edificação para a igreja, traz união para a igreja. E mais do que isso, o louvor a Deus ensina a igreja. Olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 19. Diz assim: Deus, ditando a lei ao povo que estava entrando na terra prometida, Ele diz assim: agora escrevam para vocês esta canção. Deus manda que eles escrevessem uma canção. Ensinem-na aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Olha o que Deus está dizendo. Agora vocês vão escrever uma canção e vão ensinar a todos os israelitas. A quem nascer, vocês vão ensinar essa canção. Nós vimos aqui a apresentação da Jojo, né? E Deus está dizendo assim, ó, agora você vai ensinar essa canção a essa geração que está crescendo. Eles vão aprender essa canção, porque essa canção está, vocês vão cantar verdades. E Deuteronômio 32 mostra qual era essa canção que eles cantariam a respeito do Senhor, as verdades que eles deveriam cantar, para que isso também servisse de aprendizado para aquele povo. Então, quando nós cantamos ao Senhor, nós também estamos usando o nosso raciocínio, cantando as letras ao Senhor. E por isso que é um erro quando nós cantamos sem refletir. Cantamos simplesmente porque decoramos uma canção e já nem pensamos mais naquilo que a música está falando. Quando nós não refletimos mais naquelas palavras. O correto é nós cantarmos a Deus com entendimento.
entendendo o que estamos cantando e nos comprometendo com o Senhor. E é por isso que nós devemos ser zelosos na escolha das músicas que cantamos, como o irmão pregou na semana passada. O que é necessário para que uma música venha aqui para o culto, para que nós possamos cantar como igreja? É necessário que essa música ela fale a respeito das verdades da palavra, para que ela ensine a igreja a respeito de quem Deus é. Quando nós cantamos, a igreja é edificada. Quando nós louvamos a Deus, a igreja, o corpo é edificado. Isso é mais um motivo para que nós louvemos a esse Deus, porque nós estamos edificando a igreja através disso. Quando nós louvamos a Deus como igreja, Ele ministra em nossos corações, Ele fortalece a nossa fé, Ele nos dá consciência da Sua presença, Ele nos dá refrigério em nosso espírito. Visto que é algo que o próprio Deus ordena que façamos, o próprio Deus ordena que nós o louvemos com canções. Se Ele nos ordena, quando a igreja caminha em obediência à palavra do Senhor, a igreja é abençoada. A igreja é abençoada por andar em obediência à palavra do Senhor. Em quinto e último lugar, nós louvamos a Deus porque o louvor é um testemunho de Cristo para o mundo. Nós lemos no começo do culto, no começo da palavra, o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz que nós recebemos poder quando o Espírito Santo vem sobre nós. E isso é para que nós sejamos testemunhas de Cristo. Então a igreja está testemunhando a respeito de Cristo em tudo que faz. Em tudo que a igreja faz, isso serve como um testemunho a respeito de quem Cristo é. Inclusive quando a igreja canta. Inclusive quando a igreja louva o seu Senhor. Isso é um testemunho ao mundo de quem Cristo é. E é um testemunho ao mundo de que a igreja crê de fato naquilo que está cantando. Você já viu, tem alguns vídeos na internet de propaganda de loja. Tem algumas propagandas de loja que eles colocam os funcionários cantar. Você já viu? Colocam os funcionários cantando uma paródia de alguma música, né? E eles cantam, vem pra cá, vem aproveitar a oferta, o saldão, vem pra cá. E geralmente quando a gente vê, a gente olha para os funcionários, os funcionários estão com uma cara de que só estão ali para não perder o emprego, né? A gente olha os funcionários assim, ó, ei, saldão, vem pra cá, com uma cara de que tá triste por estar ali, sabe? Que tá ali para não perder o emprego. E a gente dá risada nesses vídeos, né? Vira meme na internet e tudo mais. Mas muitas vezes, quando pessoas de fora entram dentro das nossas igrejas, elas podem ter a mesma impressão que nós temos quando nós olhamos para um funcionário cantando de má vontade, porque ele não queria estar ali. Quando nós olhamos para o louvor de uma igreja, para a forma como uma igreja canta o seu Senhor, muitas vezes também é motivo de piada ao mundo. É motivo de piada para quem está lá fora. De olhar uma igreja cantando ao seu Senhor verdades maravilhosas, sem vontade alguma de cantar, sem vontade alguma de estar ali, sem vontade de louvar a esse Deus. Imagina uma pessoa que entra de fora e começa o momento do louvor e as pessoas estão... Ou as pessoas estão chegando atrasadas porque o louvor não é tão importante. As pessoas chegam atrasadas porque dá para pegar só um momento da palavra. O louvor é dispensável. Cantar é dispensável, não é necessário.
O que isso está dizendo ao mundo? O que isso está dizendo a respeito de como nós adoramos esse Deus? O mundo está procurando uma coisa que não seja falsa, que não seja fake. Nós vivemos em um mundo que está rodeado de pessoas vivendo uma mentira. Nós olhamos para a internet, para as redes sociais, e nós vemos pessoas postando imagens, a minha vida é maravilhosa, e não sei o que. E quando você senta com essa pessoa, você vê que a vida dela é vazia. E aquilo que ela posta nas redes sociais, aquilo que ela posta na internet, não é verdade na vida dela. E nós nos frustramos, pensamos, ela parecia uma coisa, mas quando eu entro na vida dela, eu descubro que não é assim. O mundo está cansado de ver vidas fake, vidas falsas, vidas vazias, pintando uma aparência de uma vida satisfeita. E quando nós como igreja não temos vontade de adorar o Senhor, quando nós não temos vontade de cantar para esse Deus, nós estamos nos juntando a esse mundo de falsidades. Nós estamos nos juntando a esse mundo que vive de aparências e que não crê de fato em um Cristo real, em um Cristo verdadeiro, em um Cristo vivo. Se nós como igreja cremos em um Cristo vivo, isso precisa nos levar a erguer a nossa voz e cantar a esse Deus. Não deve ser um peso para a igreja. Não deveria ser peso para a igreja o momento de louvor, o momento de cantar ao Senhor. Deveria ser a expressão da nossa alegria e sinceridade de coração. Concluindo, o padrão que nós observamos nas Escrituras nos mostra um povo que canta ao Senhor quando está em sua presença. O padrão das Escrituras é um povo que canta quando está na presença do Senhor. A igreja de Atos cantava porque ela foi alcançada com a presença de Deus através do Espírito Santo. A igreja louvava porque foi alcançada com a presença de Deus através do Espírito Santo. Está aqui no capítulo 2 de Atos, um pouco antes do texto que nós lemos, nos mostra o motivo do porquê a igreja fazia isso aqui. Essa igreja foi alcançada pela presença de Deus. Naturalmente, nós concluímos que uma igreja que não canta ao Senhor, uma igreja que não louva ao Senhor, que não vê motivos para cantar, é uma igreja que não tem estado na presença do Senhor. É uma igreja que não tem caminhado ao lado do seu Senhor. A igreja que queremos ser é uma igreja que anda na presença do Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que anda em sua presença. E quando nós estamos na sua presença, nós percebemos que Deus é digno de ser louvado. Nós buscamos obedecer a sua palavra, que nos ordena que nós o louvemos. Nós somos impulsionados a louvá-lo por quem Ele é e pela notícia do Evangelho que chegou a nós. Nós somos chamados a abençoar a igreja com as nossas vozes, com as nossas vidas. E nós somos comissionados a testemunhar de Cristo a um mundo que precisa do Evangelho, a um mundo que precisa ver uma igreja que crê na palavra. Nós somos chamados a testemunhar de Cristo a um mundo carente de algo real, de algo verdadeiro.
qual é a igreja que nós queremos ser? Que tipo de igreja queremos ser? Que o Espírito Santo do Senhor nos constranja nessa noite e nos revela, nos mostra onde temos pecado contra Ele, onde temos falhado, se tem faltado esforço da nossa parte em cantar e adorar o Senhor, e que Ele constranja os nossos corações a louvá-lo como Ele é digno de ser louvado. Jamais chegaremos lá, jamais conseguiremos louvá-lo como Ele é digno de ser louvado, jamais. Mas Deus escolheu a forma como deseja ser adorado, como deseja ser louvado, e que nós possamos caminhar em obediência, sendo impulsionados pelo Espírito Santo a prestar todo louvor a esse Deus. Amém? Nós vamos encerrar esse culto a Deus cantando, louvando ao Senhor. Eu sei que está bastante barulho, né? Tem bastante barulho por causa da chuva. O nosso desafio nessa noite é cantar mais alto do que o barulho da chuva, né? Vamos ver se nós conseguimos. O barulho está grande. Eu espero que o barulho que nós possamos fazer aqui, cantando ao nosso Deus, seja com a mesma intensidade. Amém? Vamos fazer isso, irmãos. Eu quero convidá-los a se colocar em pé.
Muitas vezes, nós deixamos algo tão precioso escapar de nós, simplesmente porque a gente existe e se dedicar porque tem uma distração. A chuva é uma distração. E é tão grande de Deus que ela ainda veio para deixar a gente mais focado na mensagem. Quando nós, quando Deus quer aquecer uma igreja, nem sempre manda uma coisa. Às vezes faz água para fazer a gente focar no que não é importante. Eu quero chamar a família velha da frente, porque nossa igreja, vamos orar por eles nesse momento. Eu quero convidar você mais uma vez a se organizar para orarmos juntos. Quero agradecer ao Roberto por ter se disponibilizado para estar aqui e ter sido um texto de Deus na nossa vida. Então, vamos nesse momento orar pela vida deles, pela vida deles. Se você quiser, pode chamar ele no final do culto. Ele tem todo o tempo do mundo que ele vai para hoje. E quando ele for, ele vai lá para casa. Então, ele veio. Se alguém quiser conversar com ele, depois vai ficar à vontade. Então, vamos orar e após a oração nós estamos então pensados. Senhor Deus Pai, nós te louvamos a Deus pela essa família. Obrigado a Deus pela forma como o Roberto foi usado pelo Senhor essa noite. Obrigado por essa chuva. Ah, Deus, muito obrigado por essa chuva. Nós estamos precisando, a nossa melhor aqui tem pessoas precisando, o nosso país vizinho tem pessoas precisando. Então, obrigado por essa chuva, Pai. Eu peço que o Senhor estenda essa boa chuva até os lugares que estão precisando, Pai. Obrigado por isso. Obrigado porque hoje o Senhor nos ensinou. Por que devemos louvar, Senhor? E obrigado porque o Senhor nos deu essa chuva como uma forma também, Deus, de nos incentivar a focar naquilo que realmente importa. Nós estamos aqui para fazer outra coisa e não vamos desistir de fazer isso, a não ser louvar o teu nome, buscar a tua presença. Então, em nome de Jesus, que nos serve agradecer, queremos a Deus passar essa semana e todas as outras semanas da nossa vida, bendizendo o teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Quem quiser ficar